Ei, diga comigo, não tem ciência. O meu nome é Salif, é aqui onde os exercícios não sobrevivem. Bem, hoje nós vamos falar de dois conceitos extremamente importantes quando nós falamos de teste de software, que é a verificação e a validação. À primeira vista, estes dois conceitos parecem semelhantes, mas não, são completamente distintos. Vamos começar a falar destes dois tópicos, começando pela verificação. Bem, afinal de contas, o que é a verificação? A verificação centra-se em responder a seguinte questão: será que nós estamos a desenvolver o software corretamente? Ou seja, a verificação centra-se em tentar perceber se o que não estamos a desenvolver responde a cada especificação e requisitos que foram previamente definidos. Aqui nós aplicamos diferentes técnicas como revisão de código, análise estatística, testes unitários para perceber que cada parte do código do software cumpre com a especificação ou com um requisito técnico. Por outras palavras, nós podemos tentar perceber que, efetivamente, a verificação centra-se mais na componente técnica, no processo, em tentar perceber se nós estamos a seguir as normas, estamos a seguir a nomenclatura, estamos a seguir, por exemplo, o design correto para resolver ou para construir um determinado software. Nós temos que fazer essas verificações periódicas para efetivamente garantir que o produto que nós estamos a desenvolver responde de forma eficaz, de forma eficiente quando nós falamos da componente técnica. Isto é que é verificação. Agora vamos falar de um outro ponto extremamente importante, que é a validação. Agora vamos falar da validação. A validação centra-se em responder a uma pergunta completamente distinta. A validação centra-se em responder a seguinte questão: será que não estamos a desenvolver o software certo? Ou seja, nós temos que garantir que o software que efetivamente estamos a desenvolver responde com as necessidades do utilizador. Aqui no processo da validação, não importa se o software está bem estruturado ou está bem desenvolvido tecnicamente. Se não responder às necessidades finais do utilizador, a validação, de certa forma, falhou. E aqui nós aplicamos diferentes técnicas, como, por exemplo, os testes de aceitação. Quando nós falamos, por exemplo, de metodologias ágeis, ou nós desenvolvemos o produto em sprint, é importante depois submeter esse mesmo software ao utilizador final, de forma que possa fazer testes de aceitação para garantir que efetivamente o software que nós desenvolvemos ou o sprint de qual nós iteramos responde às necessidades do utilizador final, responde efetivamente aquilo que nós entregamos ao utilizador final. Isto é muito importante. Outras técnicas é, por exemplo, fazermos aquilo que nós chamamos de testes de usabilidade, para perceber se a nível de usabilidade o nosso software está devidamente bem implementado. Agora poderá surgir a seguinte questão: qual é a diferença-chave entre esses dois conceitos? Bem, a verificação centra-se no processo, centra-se em certificar se aquilo que nós efetivamente estamos a desenvolver está a ser desenvolvido da forma certa. Enquanto que a validação centra-se no produto final, em tentar verificar se estamos a entregar algo que resolve o problema do utilizador final. Essas são as principais diferenças. E se nós falarmos um desses processos, o que é que vai acontecer? Bem, de uma forma muito simples, conseguimos chegar à seguinte conclusão: se nós falarmos o processo de verificação, corremos o risco de entregar um produto
ou um software que não esteja devidamente implementado no que concerne a parte técnica. E se nós falharmos a validação, corremos o risco de entregar um software que não responda às necessidades reais do utilizador. Imaginem a seguinte situação. Vamos tentar transpor este processo de verificação e validação para exemplos do dia a dia. Imagine a seguinte situação. Se eu quiser construir uma casa, eu vou primeiro pensar, ok, eu quero construir uma casa, um T1, um T2 ou um T3, e depois será feita uma planta da casa e no processo da construção da casa, a verificação é o processo de garantir que efetivamente estamos a utilizar os materiais certos para a construção da casa, se estamos a seguir com a planta da casa. Isto é muito importante. E o processo da validação é no final, depois da casa estar construída, tentar perceber se é uma casa extremamente confortável para viver lá uma pessoa. Essa é a validação. Porque não convém ou não vale a pena estarmos a utilizar materiais certos depois de ser uma casa que não esteja destinada a uma pessoa para lá viver. Meus amigos, conseguem perceber, de um modo geral, que esses dois pilares são extremamente importantes? É preciso, quando nós vamos desenvolver qualquer software que seja, ter estes conceitos em mente e tentar aplicá-los, porque no final de tudo vai ajudar-nos a garantir que nós tenhamos um software sólido, eficiente e que satisfaça as necessidades do utilizador. Muito obrigado pela atenção e até a próxima. E se inscreva no canal, deixa o like, o comentário, porque é importante juntos interagirmos, termos essa interação. Isso ajuda-nos a crescer uns com os outros. Muito obrigado pela atenção e até a próxima.